Esta é mais uma edição do Conversas com Binder. Eu vou receber aqui a Débora Trincaus. Ela é diretora comercial da Nutrifree Alimentos Saudáveis, é empreendedora. Legal. Oh, você me complica, né, Ângelo? Você já fala que eu sou legal, que eu tenho várias inteligências. Eu falava besteira aqui. Não, mas a Débora é verdade. Eu estou falando isso porque pude trabalhar com ela e com o Renato, que é o marido dela e sócio dela também na Nutrifree. Então, é um casal que eu conheço bem, assim, e eu, sempre que eu puder ajudar e falar coisas bacanas das histórias deles, a gente vai fazer porque realmente a gente conhece, sabe? Como é que começou a tua caminhada no empreendedorismo? Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam que começou na loucura mesmo. Né? A gente era funcionário, né? Começou a nossa vida profissional como funcionários. Eu me formei em contabilidade, na época eu achava que era uma boa opção por conta do mercado de trabalho, mas a verdade é que eu nunca me encontrei na contabilidade, né? Eu tentava trabalhar nessa área, eu acabava sempre caindo na área comercial. As próprias empresas que eu trabalhei na área contábil me jogavam para a área comercial. E foi nessa área comercial que eu descobri o ramo de alimentos, né? Eu trabalhei para Tiroleste, trabalhei para Cerati, e nessa época eu tive o primeiro contato com a doença celíaca e com produtos saudáveis e com produtos sem glúten. Era uma novidade para mim também, né? Eu mal sabia que existiam pessoas com restrições alimentares tão severas e que tinham tantas dificuldades de encontrar alimentos seguros. Então a caminhada começou assim, né? Eu comecei vendendo as farinhas sem glúten de um antigo fornecedor nosso, e ali eu comecei a ver qual que era a dificuldade, eu comecei a entender que as padarias tradicionais não poderiam fazer esse produto, e a gente vem de uma época que a minha avó fazia pão em casa. Minha mãe, não fazia mal, fazia comida, assim, minha mãe não é muito da cozinha. E eu também nunca tinha feito nenhum pão tradicional. E quando a gente foi trabalhar com o sem glúten, a gente começou a entender a dificuldade do sem glúten ou a dificuldade de trabalhar com alimentos saudáveis, entender que as padarias tradicionais não poderiam fazer esse produto, então todo mundo começou a pedir o produto pronto. Ninguém queria farinha, né? Ninguém mais faz pão em casa, ou poucos fazem pão em casa. E nessa eu comecei a perturbar meu ex-chefe, né? Perturbei ele umas 3 vezes, ele não se interessou, e daí eu fui perturbar o meu marido. E Renato, é, olha, tô vendo uma demanda, as pessoas estão pedindo, e aí, vamos fazer, não vamos? Mas a gente não sabia absolutamente nada, Ângelo. Eu costumo dizer que hoje a gente ainda não sabe muita coisa, né? Principalmente agora com pandemia, você acha que sabe alguma coisa, vem a vida e te passa com o rolo em cima, né? com certeza. Então empreender é aprender todo dia. Eu costumo falar para as pessoas que a gente tem que se acostumar com os problemas, porque eles acontecem, seja a sua empresa, seja a empresa de uma outra pessoa, seja na sua casa. Então, a gente tem aqui dentro da empresa uma coisa muito importante que é passar por cima dos problemas. Aconteceu, não importa quem é o culpado, como foi, vamos arrumar, vamos resolver e vamos colocar alguma coisa nova para que o problema não aconteça de novo, né? É o dia a dia que acho que faz a diferença das empresas. Mas, Débora, me conta uma coisa. Que ano que foi isso que vocês começaram? Quando que foi? A gente teve a ideia em 2014, daí a gente pegou R$ 1.000, comprou um forno de pizza, que não tinha na época nada a ver com pão. E esse forno ficou lá na nossa casa, a gente montou uma estrutura na nossa casa específica para isso, e esse forno ficou lá, eu diria, uns 6 meses, assim. Parado, comprado, e a gente com aquele medo de começar, né? Aquela ingenuidade do começo, de achar que é só pegar a matéria-prima, transformar, colocar um valor em cima e tá tudo certo, né? Então a gente ficou ali com aquele forno parado um bom tempo, até criar coragem mesmo de começar. A gente começou com R$ 1.500 nos fundos de casa. A gente sempre teve essa coisa de vamos fazer. Eu acho que o empreendedor brasileiro ele precisa muito disso, sabe? É importante um planejamento. Hoje, com a estrutura que a gente tem hoje, a gente faz sim planejamento, mas é difícil você fazer uma coisa perfeita e bonita quando você está começando, e a maioria dos brasileiros não tem dinheiro para começar, né? Então se começa muito no vamos ali, vamos fazer. Então o nosso início foi muito assim. E aos poucos a gente foi acertando o produto, foi acertando o comercial. A gente era um pouco
digamos assim, agressivo no nosso comercial. Eu não tinha medo de bater nas grandes redes e nem nos pequenos varejos. A gente tentava ir em todos os caminhos, né? Tanto que hoje a gente, graças a Deus, atende muitas redes, né? Eu diria que a gente está se especializando em atender redes também. A gente trabalha com o Festival, com o Condor, com a Casa Santa Luzia em São Paulo. Então a gente teve sempre essa coisa de vamos para frente, sempre para frente. E a gente tem isso até hoje, sabe? Independente de pandemia ou não, dificuldades políticas, econômicas no Brasil, a gente está sempre pensando para frente. Sim, com certeza. Até porque a questão da pandemia, todo mundo foi impactado de uma certa forma, né? Então... É importante, eu gosto muito de fazer parceria também, eu não sou muito daquela, você é meu concorrente, a gente não pode conversar, eu acho que é muito pelo contrário, tem espaço para todo mundo, e o que eu costumo falar muito para as pessoas é isso, assim, sabe? Chega em casa à noite, respira, coloca um caderninho ali do lado do seu criado mudo, porque eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade para dormir, e porque a cabeça fica ali pensando em milhões de coisas, em milhões de problemas, então eu tenho um caderninho, porque eu chego à noite, coloco a cabeça no travesseiro, penso 10 minutinhos no que eu preciso, anoto, e daí eu tiro de lado e respiro, penso em coisas boas. Eu tenho o costume de pensar sempre à noite aonde eu quero ver a Nutri-Free daqui a alguns anos, sabe? Eu procuro pensar em coisas boas a respeito da Nutri-Free quando eu vou dormir, porque se a gente se apegar no problema, vai dormir mal, no outro dia vai acordar mal e o teu dia não vai render. Então eu criei esse hábito, eu confesso que não era assim, eu criei esse hábito para não surtar, né? Então, chega à noite, eu acredito muito da gente vislumbrar o nosso futuro, sabe? Imaginar como que a gente quer e depois traçar o planejamento para seguir. Então, é uma dica que eu dou, façam isso à noite, pensem nas coisas boas da vida de vocês, sejam gratos por que vocês têm de bom, e pensem aonde que vocês querem chegar profissionalmente, independente se tem uma empresa ou se não tem uma empresa. Eu acho que mesmo funcionário, quando eu era funcionário, a gente tem que entender que é o teu tempo que está ali, sabe? Se você não está afim de fazer aquilo, ou se você não gosta dessa empresa, vai procurar alguma coisa que te faça feliz, porque é a tua vida, é o teu tempo, então a gente tem que se valorizar também, né? Exato, e tem uma questão até que importante, você falou da questão que já tinha um cuidado com a higiene e tal, né? Você trabalhar com alimento, e no teu caso é um alimento muito mais específico, né? Eu queria que você explicasse, para quem não sabe o que a Nutri-Free trabalha e que segmento que é o segmento que ele requer mais cuidados que normalmente teria num outro ramo da alimentação, assim, né? A doença celíaca é uma doença autoimune, muito séria. O único tratamento ou o único remédio que existe é deixar de comer glúten. Glúten está presente em milhões de coisas do nosso dia a dia, né? O trigo começou a ser usado em alimentação há 2.500 anos atrás. De lá para cá, hoje a gente tem 55 mil tipos de trigos diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem alguns tipos de farinha que eles incluem, inclusive, mais glúten do que o normal. Então, a gente está comendo muito glúten e comendo numa quantidade grande. O glúten faz mal, sim, em maior ou em menor para todas as pessoas, mas quem tem a doença celíaca não pode comer glúten de maneira nenhuma. Então, a empresa nasceu para os celíacos. Os nossos produtos são todos sem glúten, todos sem leite, então não tem nem a lactose, que é o açúcar do leite, nem a caseína, que é a proteína do leite. E a gente, aos poucos, foi abrindo um pouco esse leque dos produtos saudáveis para atender outras pessoas. Então, hoje, o nosso carro-chefe são os nossos pãezinhos, né? Então, tudo sem glúten, sem contaminação cruzada. Então, para quem é celíaco vai me entender, não tem contaminação cruzada, não tem leite, não tem gordura hidrogenada. As pessoas olham gordura hidrogenada e não sabem o que é gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada nada mais é que uma gordura que ela é cozinhada, ela é um óleo vegetal que ele é cozinhado, ele vira uma pasta preta, e para ele ficar, digamos assim, atrativo nos alimentos, as pessoas jogam alvejante para ele ficar branco, e é isso que a gente come, sabe? O nosso corpo não digere gordura hidrogenada, isso vai entrar no seu coração e vai ficar ali em algum momento da sua vida. Sim. Vai te fazer mal. Então, o nosso produto não tem gordura hidrogenada, não tem corante. Eu tenho muitos clientes que são alérgicos a corante, mas mesmo aqueles que não são, o corante não serve para nada, gente. Só serve para dar cor para o produto. Você não precisa daquela química dentro do teu organismo. Então, o nosso produto não tem corante, o nosso produto tem baixo teor de sódio. Então, para quem é hipertenso, para quem precisa cuidar com o sódio, ele serve também. A gente tem uma linha totalmente sem açúcar. Açúcar é o vilão da humanidade, né? Assim como o glúten, a gente come açúcar
muito demais mesmo, então ele vai fazer mal em algum momento das nossas vidas. E eu tenho uma linha hoje totalmente vegana. O mercado vegano é um mercado que eu gosto muito particularmente. Eu acho que a nossa relação com a comida, principalmente do brasileiro, ela é muito emocional, né? Mas a gente come muita carne, a gente come muito laticínio, muitas coisas derivadas de animal, e isso faz mal para a nossa saúde e faz mal para o meio ambiente de uma maneira geral. Então, assim, eu acho que o mercado vegano está crescendo, a gente tem sentido essa nova geração prestando um pouco mais atenção no meio ambiente, ou prestando um pouco mais atenção de como os hábitos deles fazem a diferença, né, no dia a dia e no coletivo. Então a gente tem essa linha vegana, que é uma linha que a gente está lançando assim, com muito carinho, porque eu acho que é um mercado que sim precisa crescer e com certeza está crescendo. Esta foi mais uma edição do Conversas com Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com Binder, e também no nosso site, que os podcasts estão lá. É www.comandonews.com.br.